Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo. No final desse vídeo, se você se sentir abençoado, eu peço para você compartilhar, curtir, enviar para os seus amigos por WhatsApp. Vamos fazer com que mais pessoas possam ser alcançadas para a glória e honra do nome do Senhor. Então, o tema da nossa ministração é Vivendo como Filhos de Deus. E como título dessa mensagem, eu quero ler a passagem que está lá em João 1,12, que diz o seguinte: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É fácil dizer sou filho de Deus, mas será que estamos agindo como filhos de Deus? Existe uma diferença. O primeiro ponto que eu quero tratar com você é que quando nós aceitamos Jesus como nosso único, suficiente Salvador, nós precisamos ter algumas atitudes. E a primeira atitude é a nossa mudança de comportamento. A nossa salvação, ela vem conforme o nosso arrependimento dos nossos pecados, das nossas iniquidades. O arrependimento é a mudança de comportamento mundano para um alinhamento da nossa cultura com a cultura do reino. Então, se a palavra do Senhor fala, não vos prostituir mais, não forniqueis, então eu tenho que parar de fornicar. Eu tenho que parar de prostituir o meu corpo. Eu tenho que parar de me embebedar. Eu tenho que parar de mentir. Eu tenho que parar de matar. Ah, mas eu não mato pessoas. Mas mata sonhos de pessoas? Mas mata a vida espiritual de uma pessoa? Então, se nós nos arrependermos, mas nós não nos posicionarmos perante aos nossos pecados, não há uma mudança. Não há como eu falar que eu sou filha de Deus se eu não agir como tal. Eu tenho que ter uma mudança de comportamento. Se nós não mudamos o nosso comportamento e continuarmos vivendo em trevas, em pecados, não agindo conforme as instruções do Senhor, como filhos da luz, nós somos filhos das trevas. E não estamos arrependidos, nem temos parte com Deus. Não servimos a Deus. Se eu não mudo o meu comportamento, eu não sou filha do Senhor, eu sou filha de Satanás. Lá em 1 João 3,6 fala o seguinte, eu vou abrir minha Bíblia, porque mais pra frente a gente vai ler um texto além. Fala o seguinte, 1 João 3,6: Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Então, se você fala que é do Senhor, que é de Deus, que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, mas não se arrepende, não se posiciona, você não é filho de Deus. Você é filho das trevas. Aí tem aquelas pessoas que ficam 2 meses em Deus, 2 anos no mundo. 2 meses em Deus, 2 anos no mundo. Tá servindo a Satanás. Você é filho de Satanás. Tá escrito aqui, ó, eu acabei de ler. Não tem parte de ser filho de Deus. A prática do pecado sem transformação e mudança nos mostra que ainda nós não conhecemos o Pai. Lá em 1 João 3, 7 e 9 fala o seguinte: Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde um princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele,
e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. É muito fácil falar que é de Deus, sem viver, agindo como tal filho de Deus, sem transformar o caráter, sem ter posicionamento perante aquilo que te faz pecar. Quem você acha que está enganando? Quem você acha que está enganando? A si mesmo. Vivendo em trevas, vivendo sem paz, vivendo uma vida de falsidade, uma vida de mentira. Se você vive em trevas, se você não se aparta daquilo que te faz pecar, você é filho do diabo. Eu acabei de ler. Então, as nossas atitudes condiz com quem nós somos. Se nós alinharmos os nossos pensamentos e ações aos padrões de Deus, deixando de lado o velho homem, deixando de lado o pecado, nós iremos ser tratados e olhados para Deus como filhos. Nós temos que agir como filhos, porque dessa forma nós iremos experimentar a vontade perfeita e agradável do Senhor para as nossas vidas. Lá em Romanos 12:12 fala o seguinte, Romanos 12:12. Peraí, gente, que eu me perdi aqui. Romanos 12:12. Ai, meu Deus, cadê? Romanos 12. Ai, não, é 12:2, gente, desculpa. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos nos conformar com as coisas do mundo, nós não podemos nos conformar com os nossos pecados, nós não podemos nos conformar com as nossas atitudes. Se somos novas criaturas, a velha criatura tem que ficar no passado e a nova criatura tem que andar conforme os preceitos do Senhor. Então, se nessa noite ou nessa manhã, eu não sei qual horário que você vai estar assistindo essa ministração, se existe algo que você precisa deixar para trás para entrar na condição de filho de Deus e não de filho de Satanás, que o Espírito Santo possa te confrontar para que você possa deixar a transgressão para trás e se posicionar perante aquilo que está te fazendo pecar. Pecar, nós pecamos, mas existe a iniquidade, existe as transgressões e nós precisamos ter uma atitude de filho, um posicionamento para que possamos acertar o alvo. E o alvo é Cristo. Se somos filhos de Deus, temos que agirmos como tal. Amém? Que o Espírito Santo possa renovar a sua mente, possa te incomodar para que você possa falar não ao pecado e sim a Deus. E que a boa, perfeita e vontade do Senhor possa atingir a sua vida e a vida dos seus familiares. Pai amado, Pai querido, eu quero, Senhor, te pedir nesse momento para que o Senhor possa mesmo confrontar, Deus, para que o Senhor possa fazer com que essas pessoas que estão vendo, Senhor, possam se posicionar perante aquilo que te faz pecar. Pai, em nome de Jesus, alcance, Espírito Santo, incomode agora, Pai, que nova criatura possa ser formado, que novas, Senhor, coisas possam se fazer, que o velho fique no passado, Pai, para que tudo se faça novo novamente. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, incomode aquilo que precisa ser incomodado. Eu não sei o que é, Deus, mas o Senhor sabe aquilo que precisa ser deixado para trás, aquilo que precisa ter posicionamento, para que possamos, Senhor, chegar a termos a condição de filhos, Pai, filhos do Senhor e não filhos das trevas. Em nome de Jesus, amém.